Vamos lá. Bitcoin, criptomoeda, blockchain. Você entendeu tudo? E se eu falar em Satoshi Nakamoto, você sabe quem é? Arrisca dizer se é homem, mulher ou mesmo se é uma única pessoa? Se tudo isso para você é bem familiar, parabéns. Você já foi iniciado no mundo das moedas virtuais e talvez já esteja usando para pagar boletos bancários, fazer compras em sites internacionais ou até mesmo recarregar o seu celular. Mas se você teve a sensação de que o Expressão Nacional iria falar de videogame, passou longe. Nosso tema hoje são as moedas virtuais, um mercado que cresce significativamente, mas que preocupa autoridades monetárias, fiscais e policiais. Para entender um pouco mais sobre as moedas virtuais, suas vantagens e riscos, eu recebo hoje Fernando Risch, economista e autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. O deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, autor de um projeto de regulamentação desse mercado. O deputado Alexandre Vale, do PR, também do Rio de Janeiro, presidente da comissão especial que analisa o tema. E o coordenador-geral da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Gabriel Carvalho. Você quer tirar suas dúvidas ou dar algumas dicas? Anota aí. WhatsApp 61 996202573 ou entra no nosso bate-papo aberto em youtube.com/Câmara dos Deputados. Senhores, muito boa noite. Obrigado por terem aceito o nosso convite para esse debate, que é de um tema, acredito que novo para a maioria das pessoas que nos assiste. Então, por isso, eu gostaria de começar com o Fernando Risch. Fernando, você tem um livro sobre esse assunto, tem um blog, você fala bastante sobre esse tema. Eu queria que você explicasse assim, de uma forma bem simples para a gente, em linhas gerais, como funcionam as moedas virtuais, como comprar, quais são os principais riscos e as principais vantagens dessa moeda. Muito bem, boa noite a todos, obrigado pelo convite, boa noite aos telespectadores. E acho que o primeiro passo para a gente entender isso é reconhecer, entender essa tecnologia, que isso se trata realmente de uma inovação. É uma tecnologia que a gente diz de disrupção, que ela traz muitas quebras de paradigmas, e isso, à primeira vista, acaba até espantando muita gente. A gente pode responder essa pergunta e ocupar o programa inteiro, mas eu vou tentar resumir bastante. A ideia com o Bitcoin, a ideia da criação do Bitcoin, que é a primeira de uma série, eu diria uma nova classe de ativos chamadas criptomoedas, ou ativos digitais. E a ideia com a criação do Bitcoin foi criar uma moeda ou um dinheiro digital. E por que eu digo isso? Nós temos hoje, na nossa economia atualmente, temos já diversas empresas e uma vasta parte da economia que é puramente digital. Empresas como Google, Facebook, YouTube, são empresas que criam riqueza, mas só funcionam e só têm aparência digital. A única coisa que faltava para esse ambiente digital, para a era da internet, era justamente um dinheiro que pudesse circular na internet. E essa foi a ideia com a criação do Bitcoin. Por isso que o nome dado pelo criador, o Satoshi Nakamoto, que por sinal é o único mistério ainda que permanece, ninguém sabe quem é, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, é um pseudônimo. Mas a ideia do Bitcoin, o nome dado por ele foi Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Então, é Peer-to-Peer Electronic Cash System. E por que ele deu esse nome? Porque justamente foi com a ideia de conceber um dinheiro eletrônico de ponto a ponto e a ideia de digitalizar o nosso dinheiro em espécie. Isso até soa paradoxal, porque a digitalização do nosso dinheiro físico, o nosso papel moeda, no ambiente digital. Essa foi a ideia. Significa dizer que não existe um intermediário, é isso? Que não existe uma entidade centralizada. E esse é o ponto, talvez, que causa mais estranheza, porque a gente está acostumado com as organizações tradicionais, que sempre há um cabeça, alguém responsável, alguém que controla o sistema. E isso no Bitcoin não existe individualmente. E essa talvez seja uma desinformação que acaba circulando. Não é que não existe ninguém controlando. Pelo contrário, não tem uma pessoa unicamente, mas sim a todo o conjunto da rede. E aí eu digo todos os participantes e usuários que estão constantemente monitorando o sistema, que ele é aberto, é transparente, e todo mundo pode auditar e inspecionar a todo instante. Então isso é uma grande quebra de paradigma. E como a pessoa pode comprar um Bitcoin?
Hoje tem diversas formas. Talvez a mais fácil hoje, mais difundida, é por meio de plataformas de negociação, que são empresas que funcionam também na internet. E são empresas estabelecidas, e a gente tem no Brasil algumas, no mundo tem diversas. Cada jurisdição hoje em dia tem pelo menos 2 ou 3, nos Estados Unidos, Europa, na Ásia, e no Brasil também temos. E são plataformas que funcionam como uma bolsa de ações. Então, ali é um ambiente online onde compradores e vendedores podem se encontrar e negociar a troca de moedas digitais como o Bitcoin, mas não apenas o Bitcoin, essa é a principal, por reais, por moeda nacional, ou se for lá fora, por moeda local, dólares, euros. Essa é a forma mais fácil de se comprar e vender. Tá. O Fernando chamou atenção para um ponto, que é o fato de não ter um agente controlador. E essa é uma das coisas que preocupa bastante, não só no Brasil, mas em vários países do mundo existe uma grande discussão. Vai ser regulamentado, deve ser regulamentado ou não. Na última quinta-feira, no dia 16, o Banco Central do Brasil soltou um comunicado para o mercado em que ele fala sobre Bitcoin. E a gente vai ler aqui um primeiro trecho desse comunicado em que ele trata exatamente das questões das garantias. Vou pedir para colocar no ar. O Banco Central diz o seguinte: moedas virtuais não são garantidas por qualquer autoridade monetária. Por isso, não tem garantia de conversão para moedas soberanas, as moedas de um país, né? E tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos em seu emissor. E aí eu gostaria agora de ouvir o deputado Áureo. Deputado, o senhor é autor do projeto de lei 2303 de 2015, que trata desse assunto, e o objetivo do projeto é exatamente essa questão da regulação que o Banco Central aponta como uma preocupação de inexistência, não é isso? Isso. Primeiro, nós apresentamos esse projeto em 2015. Muitas mudanças já aconteceram no mercado. O mercado hoje é um mercado em mutação. O Bitcoin não é um problema nacional, é um problema mundial. As criptomoedas estão presentes em todo o mundo. E o Brasil, sofrendo com a influência das criptomoedas, a gente apresentou um projeto de lei para poder fazer essa ampla discussão na Câmara dos Deputados. Foi criada uma comissão especial, onde que essa comissão é formada por diversos parlamentares para começar um debate e a discussão das criptomoedas e da regulamentação no nosso país. Já tivemos a oportunidade de escutar a CVM, o Banco Central, o COAF, a Receita Federal, e as discussões começaram a ficar amplas, tanto que até hoje você tem uma nota emitida pelo Banco Central já falando sobre moedas digitais. Não tinha isso. Essa discussão era muito vazia no nosso país. Nós tivemos a oportunidade já de visitar alguns países, ver como funciona em alguns países e entender o que a gente pode fazer no Brasil para avançar. Existe um mistério ainda para ser descoberto no nosso país. Existe muita gente que se aproveita de uma criptomoeda e da falta de conhecimento do povo brasileiro e cria pirâmides e utiliza sempre da falta de instrução de quem utiliza a moeda para se aproveitar e utilizar do mercado. Por isso que a gente apresentou um projeto regulamentando, criando ali um ambiente seguro para que as pessoas possam investir e possam utilizar as criptomoedas no Brasil. Deputado Alexandre Vale, eu tenho aqui um comentário da Patrícia Gonçalves, ela entrou no nosso Facebook, ela é do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: qual a garantia existente para esse tipo de aplicação? A preocupação dela. Há pouco tempo houve uma significativa desvalorização dessa moeda e quem perdeu foi o investidor desprevenido. Mas, por outro lado, o Arthur Moura, também do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: estão querendo só pegar uma casquinha de tudo, até de uma moeda independente, só porque estão sofrendo pressão dos bancos, é a opinião do Arthur. Então, gostaria da sua opinião sobre essa questão da regulação. Bom, Maristela, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Realmente o Bitcoin é algo novo, não só para o Brasil, mas como o mundo como um todo, né? Mas ela tem razão, você não tem quem lastreie, você não tem quem garanta isso. Eu, por exemplo, assim que assumi a comissão, a presidência da comissão, eu fui buscar entender o que era isso. Criei uma carteira digital e coloquei em 23 de maio
uma quantia transferida por um amigo que estava tentando me explicar o que era o Bitcoin. Ele transferiu para essa carteira $250. Desses $250, eu transferi para 2 amigos na mesma explicação, porque também não conheciam, 52 para um e 7 para outro. Hoje, essa minha carteira, eu tenho $673. Naquela época, o Bitcoin valia $2.000, hoje está valendo $8.050. Quem lastreia isso? Se eu precisar materializar isso, como é que eu faço? Eu me lembro ainda quando jovem, quando um garoto, meu tio era gerente do Banco Nacional, e ele disse que tinha um senhor que ia lá todo dia, tirava o saldo da conta, sacava o dinheiro, contava e depositava. Era só para saber se o dinheiro estava lá. Você não pode fazer isso com o Bitcoin. Eu não achei ainda uma forma de sacar, de comprar. Eu tenho muita preocupação. Eu acho que, a gente fala de Bitcoin, mas existem aproximadamente 1.058, 1.060 moedas, criptomoedas no mundo. Eu acho que isso pode ser uma grande bolha. Acho que o país tem que regulamentar, tem que criar regras, tem que entender isso para que não haja efetivamente essa lesão. Com relação aos bancos, eu acho que os bancos, é claro que têm todos os interesses. Nós na comissão não fomos procurados por ninguém, muito pelo contrário, trouxemos aqui o Banco Central, já fizemos diversas audiências públicas, fizemos questão em todas elas, praticamente trazer a CVM, trazer o Banco Central, para que a gente possa entender a Receita Federal, né, a Polícia Federal, para entender como essa operação é feita. Nós tivemos aqui no Distrito Federal, há pouco tempo, um grande golpe envolvendo criptomoedas. Então essa é a preocupação que nós temos. Você não consegue materializar, o investidor vai colocar aquilo ali. Quem regula? Qual é o lastro que tem? Como é que vai se fazer? Como é que eu consigo comprar? Qual é a garantia? É diferente de uma aplicação em bolsa, que você tem as corretoras, você tem a fiscalização. Então, essa é a grande preocupação do consumidor final, porque nós recebemos outro dia, participou da nossa comissão, o deputado Celso Russomano, que disse que foi demandado no seu programa da defesa do consumidor por um investidor que perdeu uma fortuna e não tem a quem buscar, não tem a quem procurar. Então essa é a preocupação que nós temos, dar a garantia ao consumidor. Agora, para isso, eu acho que o Banco Central precisa entrar, eu acho que os órgãos reguladores do país precisam entrar, principalmente na questão da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, que vira e mexe a gente vem vendo na televisão, utilizando até sequestro, pedindo resgate em moedas virtuais. Eu não quero aqui falar Bitcoin, porque senão daqui a pouco você está apenas citando uma moeda, quando na verdade nós temos milhares de moedas pelo país. Porque acaba mundo. Que o Bitcoin acabou ficando mais ou menos igual o Bombril, o Gillette, né? A gente fala em moeda virtual, a gente fala Bitcoin, né? A gente fala de esponja de aço, a gente fala em Bombril, enfim. São aquelas coisas que a marca acaba assumindo, né, a característica do produto. Gabriel Carvalho, você é da área de defesa do consumidor do Ministério da Justiça, não é isso? E está sendo falado muito nisso, na proteção da pessoa que transaciona com Bitcoin, né? Eu assisti a um dos vídeos do Fernando Urrich e ele chamava muita atenção para o cuidado que a pessoa tem que ter com a sua chave, que é a sua senha, que se porventura perder, não tem pergunta para lembrar, não dá para mandar um e-mail e pedir um novo link, como acontece muitas vezes, né? Perdeu. É como você pegar um pacote de R$100, moer e jogar no lixo, né? E aí eu quero saber qual o olhar do Ministério da Justiça em relação a esse consumidor de Bitcoin. Bom, primeiro boa noite a você, Maristela, deputado Áureo, deputado Alexandre Vale, o professor Fernando Urrich. Boa noite especial a quem nos acompanha, o nosso telespectador e internauta. Nós estamos dizendo aqui hoje à noite que este tema é um tema novo e justamente pela sua novidade e complexidade traz uma série de perguntas ainda por serem respondidas ao longo dos próximos anos, eu diria. Mais ainda, ele é novo para a defesa do consumidor. Então, nós estamos ainda num processo de compreensão sobre o assunto, estudando o caso e, claro, preocupados. Tem um aspecto aqui importante, que é o fato de que nós estamos falando sobre Bitcoin e outras moedas virtuais.
É muito importante, já foi dada a explicação, entender o que é isso. E aí depois, talvez a gente pode falar um pouquinho do histórico do que seja uma moeda. Mas o que eu já quero dizer, e acho que é o ponto central da contribuição da defesa do consumidor, é que do ponto de vista jurídico, ou seja, aos olhos do direito brasileiro, a moeda virtual não é uma moeda e não pode ser tratada como tal, ao menos de acordo com as leis e regulamentos que nós temos hoje. Isso porque a Constituição Federal determina que a competência para emitir moeda no país é exclusiva do Estado, da União, e depois a mesma Constituição vai dizer que cabe ao Banco Central a emissão de moeda. Então hoje, exatamente num contexto de não termos mais moedas lastreadas, mas a moeda fiduciária, que é aquela da confiança, como já colocado também, o que é que dá a confiança à moeda hoje? A lei. Quem garante, quem sustenta a moeda é o Estado por meio da sua autoridade nacional, no nosso caso o Banco Central. Não sendo moeda, aos olhos do direito, como tratá-la? Né? Como um bem. Né? Um bem aí invisível, intangível, mas um bem. Nesse sentido, o que cabe para compreender a moeda virtual é um contrato, é uma relação de contrato, por isso entram aqui as necessidades de utilização dos princípios do contrato e os princípios das relações de consumo para esse tipo de mercado. Como dito também, são normalmente empresas que estão prestando um serviço no mercado e o investidor, e aqui nós podemos sim chamar esse investidor de consumidor, dada a sua vulnerabilidade, o investidor procura essas empresas que prestam um serviço. Você diria que, na visão da sua área, o Bitcoin está mais na esfera, por exemplo, da CVM, para ser tratado como título imobiliário, de que do Banco Central, da Autoridade Monetária? Essa é uma outra pergunta a ser respondida, justamente porque, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda existe essa pergunta. A moeda virtual, o que é? É de fato uma moeda? É uma mercadoria? É um instrumento de troca? Então, a partir da resposta a essa pergunta, e para isso também é necessário que tenhamos algum tipo de regra, e aí o projeto do deputado Áureo vem nesse sentido, eu estive na última audiência pública falando sobre o assunto com o deputado Áureo, então a regulamentação ou a legislação que virá também precisa se preocupar com isso, dizer o que é. No que você citou, não é? É um título de crédito? Também não, porque quem determina o que é um título de crédito é o Código Civil de 2002 e ele não determina que uma moeda virtual seja um título de crédito. Bom, então antes de voltar à pergunta para o Fernando Rich, eu quero falar com a Maria Virgínia Brito, de Recife, Pernambuco. Maria Virgínia, você perguntou se tem alguma proposta aqui na Câmara tratando desse assunto. Tem sim, o projeto PL 2303, de 2015, o deputado Áureo. Se você quiser acompanhar esse projeto, basta você entrar na página da Câmara, cadastrar o seu e-mail, que toda vez que esse projeto tramitar para um lado, para o outro, tiver audiência pública, você vai ser informado e pode acompanhar. Fernando, eu volto com você agora. Foram colocadas várias coisas nessa nossa conversa, né? Que o Bitcoin não é uma moeda, né? A questão da regulação. A gente falou do comunicado do Banco Central, mas a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, também já soltou comunicado falando sobre isso. E ela chama atenção para o fato de que as exchanges, as empresas onde esse Bitcoin é comprado e vendido, elas também não são regulamentadas, não são supervisionadas pela CVM. Então, meio que fica por risco. O risco é de quem resolver operar com uma empresa dessa. O que você pode falar para a gente sobre isso? Muito bem, bom, tem diversos pontos aqui. A questão da classificação do Bitcoin, realmente, ou de criptomoedas, é algo que a gente precisa ainda classificar. Não há, se a gente procurar na nossa legislação ou no marco legal em diversas jurisdições, a gente não tem ainda uma casinha pronta, ó, o Bitcoin se enquadra aqui. Isso realmente não existe. E como o Gabriel falou, não é do ponto de vista legal nosso, jurídico, brasileiro, não é uma moeda. Isso está claro. E eu considero que talvez a classificação mais correta hoje seja como uma commodity. Mas é uma commodity invisível, digital. E por isso é um novo paradigma. Porque pela primeira vez a gente tem no ambiente online, no mundo digital, a escassez. E há uma escassez autêntica que antes a gente não tinha, que era o paradigma vigente no mundo digital, era justamente o oposto, da abundância.
E agora a gente conseguiu replicar, agora eu digo essa inovação, conseguiu replicar a escassez do mundo físico no mundo digital. Com relação a esquemas de pirâmide, e o deputado Alexandre Vale citou um caso recente em Brasília, no Distrito Federal, e acho que é preciso separar e distinguir muito bem o que são moedas criptográficas, o que são essas criptomoedas, que são tecnologias novas, descentralizadas, e quem detém uma criptomoeda detém o ativo, ele é o próprio ativo. Um Bitcoin é o ativo em si. Então, até eu discordo da visão que seria não há uma relação contratual. Quem tem um Bitcoin e pronto. É importante a gente fazer, talvez pertinente fazer a analogia do ouro. É o ouro digital. Quem tem uma barra de ouro não tem uma relação contratual com ninguém. E o que o ouro vale? O que um Bitcoin vale? Vale o que o mercado disser. É realmente, aí nesse caso, as forças de mercado, a lei da oferta e demanda, quem está comprando e quem está vendendo, é assim que se precifica um Bitcoin. E no mundo inteiro, nessas chamadas exchanges, que são as bolsas de Bitcoin, que temos em diversas jurisdições. Para mim foi muito importante, recentemente a gente teve, no caso da Suíça, o órgão regulador do mercado financeiro, que na Suíça não é o Banco Central, tem um órgão separado que é o FINMA. Ele soltou uma nota muito importante, distinguindo muito bem, olha, teve um caso recente, isso foi na Suíça, de uma empresa similar ao caso recente no Distrito Federal, que é uma empresa centralizada, que estava vendendo, na minha opinião, acho que a concepção mais correta, vento digital, porque era um esquema de pirâmide, não tem nada a ver com moedas criptográficas descentralizadas. E esse órgão suíço fez essa distinção muito clara. Existem moedas criptográficas reais, como é o caso do Bitcoin, e existem esses outros esquemas que aí sim caem na esfera criminal e que deve ser investigado sem dúvida, mas são coisas distintas. Uma outra visão que também é importante frisar, não se deve ver quem olha o Bitcoin, essa tecnologia, como um investimento, não é uma aplicação. Porque quem detém um Bitcoin não tem nenhum rendimento atrelado a esse investimento, não há nenhuma promessa de retorno. Ele tem essa unidade de Bitcoin ou de outra criptomoeda e conforme o preço varia, ele vai ter exposição à variação de preço desse ativo. Mas como o deputado Alexandre Vale comentou, não há nada que garante isso. Então, qual é o lastro do Bitcoin? Como é que a gente consegue ter uma certa garantia? No fim das contas, essa garantia de poder de compra do Bitcoin e de outras criptomoedas, ela ainda existe, como há para outros ativos também. Ninguém pode garantir que uma ação da Petrobras ou de outra empresa vai valer o que vale hoje para sempre. Não há essa garantia. O que há, pelo menos, do lado das criptomoedas é uma certeza e uma transparência com relação à sua oferta. Então, a quantidade de Bitcoins ou outras criptomoedas que pode ser criada, isso sim pode ser verificado, é de conhecimento público e isso pode ser auditado e é impossível burlar essa regra. Então, pelo menos do lado da quantidade de Bitcoins em circulação, digamos, a inflação de Bitcoins, ela é sabida e não há maneira de uma outra entidade ou de usuários tentar burlar essa regra e inflacionar a moeda, depreciando o valor desse ativo. Foi definido um limite de 21 milhões de unidades a ser emitido até 2140, é isso? Exatamente. E hoje tem quantos Bitcoins no mercado? Hoje já temos cerca de 16 milhões e 700 mil Bitcoins em circulação. E eles vêm sendo emitidos de forma decrescente? Exato. A regra do momento são 12,5 Bitcoins a cada 10 minutos em média. Isso deve cair pela metade até 2019 e 4 anos depois cai pela metade, assim de forma subsequente, até alcançar os 21 milhões. Depois eu vou querer que você explique como é que são produzidos os Bitcoins. Deputado Áureo, a CVM ainda não definiu nada sobre esse assunto, o Banco Central também ainda não, mas a Receita Federal já exige que isso conste na declaração de rendimentos de quem tem, me parece, acima de R$35 mil, alguma coisa assim, em Bitcoin. Quer dizer, o Estado brasileiro, por um lado, não regulamentou, ainda não viu questões de como dar segurança para o cidadão, mas a Receita Federal já está controlando quem tem Bitcoin. Não é meio um paradoxo isso? Nossa Receita Federal funciona muito bem. Eu acho que a gente tem que ter clareza disso. O Brasil cobra bem. Mas eu acho que a gente tem que ter esse é um tema muito claro. E eu quero deixar isso aqui bem transparente para todos que nos assistem. Primeiro que é um projeto que foi apresentado em 2015 na Casa. Nas próprias opiniões aqui expressadas, você vê várias divergências. Sim. Divergência do presidente da comissão, divergência do órgão que
trata do consumidor, divergência de quem lida dia a dia com a moeda, porque é uma novidade, mas não é uma novidade no Brasil, é uma novidade mundial. Agora, é uma moeda que também você não vai controlar ela no Brasil. Você não consegue controlar uma moeda que ela está presente no mundo. E seria aqui uma infantilidade de quem achar que vai controlar esse ativo ou esse bem da forma que quiser colocar no Brasil. A grande discussão que a gente quer fazer no país é que essa moeda traz tecnologia e traz avanço aonde que ela está presente. Ela dá possibilidade de ter um avanço real no nosso país. Vou citar exemplos simples. Dubai criou um programa com o governo de Dubai de criar as startups incentivada pelo governo, de levar jovens brasileiros para incentivar a criação de startups e ali jogar no mercado de Dubai. Os jovens brasileiros que tinham que estar fazendo isso no Brasil, incentivado pelo governo brasileiro, não faz aqui. Faz no governo de Dubai, com todo apoio do governo de Dubai. Gerando renda e emprego Gerando lá. renda e emprego lá. A grande discussão no Brasil, e aí todos que nos assistem têm que deixar claro, quando a gente apresentou o projeto de regulamentar, a gente não quer taxar a moeda no Brasil. Criou uma grande discussão que as pessoas falam assim, o deputado Áureo criou um projeto para taxar a moeda. Não, pelo contrário. A gente quer incentivar o uso da criptomoeda. Nós queremos incentivar o avanço das startups. Nós queremos incentivar o uso como está acontecendo no Brasil. Provocar o Banco Central emitir nota, provocar a CME emitir nota e provocar o uso dessa moeda. Explicar à população brasileira o que é uma criptomoeda, o que é o Bitcoin, o que é o Ethereum, o que você pode fazer nesse mercado, o que pode render isso ao mercado brasileiro. E aí começamos a fazer um diálogo com todos os órgãos brasileiros. Eu tenho um entendimento hoje que, para que a gente possa avançar no Brasil, teria que ser uma regulamentação libertária, teria que deixar esse mercado se autorregular no mercado brasileiro. Hoje, a Visa emite um cartão de crédito que você paga com Bitcoin. Diferente que o presidente da comissão acha que você não pode sacar. Se você tem um cartão de crédito que eu pago ele com Bitcoin, ele automaticamente se transforma em dinheiro. Agora, qualquer mercado brasileiro, a pessoa vai lá, abre uma loja de vender carro. Ela recebe dinheiro e não entrega o carro. O Brasil tem isso. Você abre uma padaria, você recebe o cartão de crédito ali, fica de entregar na residência da pessoa e não entrega. Na criptomoeda tem mais facilidade, porque as pessoas não têm o conhecimento de como funciona e ali fica mais fácil de lesar o consumidor na criptomoeda. Então esse é o grande problema do mercado novo, do mercado de evolução. Por isso que tem que ter uma posição clara da CVM, uma posição clara do COAF, uma posição clara do Banco Central. Hoje, o Banco do Brasil lança, já com a sua corretora, e já começa a falar de lançar uma linha para fazer os investimentos em criptomoeda. A XP, que é ligada ao Itaú, também lança uma linha, vai lançar no mercado para fazer criptomoeda. O Bradesco já começa a falar em criptomoeda. Em alguns países já se fala em mercado futuro de criptomoeda. A Receita Federal já abre no seu imposto de renda e não reconhece. O Brasil não reconhece que é uma moeda, não reconhece que é um ativo, não reconhece que é o bem, mas ela quer que você informe quanto você tem. E quer te cobrar, que seria isso, eu acho que prejudica muito o crescimento no Brasil das criptomoedas. Eu sou contra a Receita de identificar a criptomoeda, porque se ela não reconhece, ela não tem que te perguntar quanto você tem e atrapalha o crescimento do mercado, mas esse controle de fato que o Brasil quer controlar tudo. Aqui a gente quer controlar tudo, isso não é o caminho. Nosso projeto de lei é para criar uma regulamentação de reconhecimento e de criar uma plataforma brasileira para que as pessoas possam investir e aqui ser um grande celeiro de jovens, de pessoas que queiram fazer investimento e trabalhar aqui no Brasil as criptomoedas. Nós vamos fazer um intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu vou ler aqui o comentário de Maciel Rafaeli, do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: querem regulamentar para obter mais impostos sobre o produto, uma forma de arrecadação e eles ditarem as regras do jogo. O autor do projeto sinalizou que não é essa a ideia, não é isso, deputado?
Na volta, eu volto com vocês dois. A gente vai fazer um intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo, pelo 61-99620-2573, pelo nosso bate-papo aberto no youtube.com/Câmara dos Deputados ou pelo Twitter, @xnacional. A gente volta já, não saia daí. Política nacional em um toque. O Infoleg é o aplicativo da Câmara que deixa você por dentro da atividade parlamentar. O que o seu deputado está fazendo? As propostas que tem para o país crescer. Como ele vota sobre temas que influenciam a sua vida na tela do seu celular ou tablet. Acompanhe a agenda da Câmara e dos deputados, o trabalho nas comissões e no plenário. Em tempo real, na hora em que acontece. Você pode conferir o seu perfil e ser atualizado com os temas do seu interesse. Transparência, interação e cidadania. A Câmara dos Deputados trabalha para você e por você. Para alguns, a televisão é isso. Vânia, olha isso aqui. Para outros, é assim. Mas a TV Câmara é igual para todo mundo. Nossos programas estão disponíveis com libras, audiodescrição. A entrevistada mostra um livro à apresentadora. E legenda oculta. Aqui, a acessibilidade é levada a sério. TV Câmara. O Brasil passa aqui. Em Brasília, 7 horas, está no ar o Com a Palavra, programa para debater o que acontece na Câmara dos Deputados. E o que acontece no Congresso Nacional. Parlamentares, especialistas, ativistas e você, ouvinte, com a palavra. E se você quiser dar uma espiada no nosso estúdio, é só entrar no YouTube. Acesse www.câmara.leg.br/YouTube. Acompanhe o jornalismo da Rádio Câmara na maior rede de compartilhamento de vídeos do mundo. Eu sou Lincoln Macari. Eu sou Elisabel Ferriche. Estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã. Eu quero saber tudo o que acontece na política do meu país. O que o deputado que eu escolhi está fazendo. As propostas que podem mudar a minha vida. Mas eu quero formar a minha própria opinião. Ver a notícia na hora em que está acontecendo, sem cortes, sem edição. Eu assisto ao canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Clique aí. Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre moedas virtuais. Eu recebo Fernando Risch, autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, o deputado Alexandre Vale, do PR, também do Rio de Janeiro, Gabriel Carvalho, coordenador jurídico da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Deputado Alexandre Vale, eu volto com o senhor. Deputado, eu gostaria de comentar dois pontos com o senhor. Primeiro, que hoje no Brasil, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, ele é informado de qualquer operação financeira que pareça suspeita, que seja suspeita, para evitar processo de lavagem de dinheiro, uma série de coisas. Com o Bitcoin, isso não é possível, né? E outro ponto que eu gostaria que você comentasse também é o que é chamado de ICO, Initial Coin Offering, parecido com o lançamento inicial de ações na Bolsa, mas o lançamento de moedas, né? Empresas, principalmente as startups que foram comentadas aqui, elas querem captar recursos no mercado e elas fazem um lançamento de moeda, que é algo que vai depender muito
do resultado daquela empresa. Gostaria que o senhor falasse dos riscos envolvendo essas duas questões. Eu volto a dizer que nós precisamos ter a garantia do consumidor. Né? Aqui não é para aumentar imposto, não é para dificultar, mas o consumidor que vai utilizar, seja o ativo, a criptomoeda ou a moeda virtual, seja o nome que nós aqui queremos dar, mas ele precisa ter a garantia de que ele não vai de uma hora para outra, quando se lança uma moeda dessa no mercado, ele vai investir, e qual é a garantia que ele tem que em pouco tempo isso não vai sumir como uma nuvem, como uma bolha. Essa é a grande preocupação que nós temos. Então nós precisamos, como é tudo muito novo, nós precisamos ter esse cuidado. Precisa sim que as instituições, Banco Central, COAF, Receita Federal, esteja de olho nisso tudo para saber essa movimentação. Sim, evasão de divisa, tráfico de droga, tráfico de arma, como é que é essa operação? Então é esse o cuidado que nós precisamos ter. Claro que é uma coisa moderna, talvez daqui a 6 meses, né, seja outra realidade no mundo como um todo, que tenhamos máquinas de ATM pelo país inteiro para que se possa sacar. Mas quando você tem um banco por trás, como o deputado Áureo falou, que o Bradesco, que o Banco do Brasil vão começar a fazer investimentos, os bancos também terão que ser garantidor desse investimento. Então, quando você passa a ter esta garantia, você faz com que o consumidor ele possa investir mais, ele possa saber aonde está o dinheiro dele, para que de uma hora para outra o recurso dele, o dinheiro dele não vire uma ação, que é diferente quando você faz um investimento na Petrobras, por exemplo, você tem um vazamento de petróleo, as ações caem, você sabe qual foi o motivo que ela caiu. Você tem um problema numa plataforma, você sabe qual foi o motivo. Mas quem assume esse risco é o investidor, e não a corretora do banco que comercializou a ação da Petrobras. Sim. Sempre é o investidor que assume o risco. Sim, mas você tem um ativo ali. A gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. Foram computadores que foram criando, que foram minerando, que se criou um volume, que tem uma expectativa até um determinado ano de se criar um volume financeiro. E a partir desse ano, o que vai acontecer? Uma moeda que sobe astronomicamente, num valor que a gente não sabe a razão. Quando eu faço o comparativo da Petrobras, eu sei que furou o poço de petróleo, vão produzir 50 mil barris, as ações sobem. Aqui não. Você abre uma carteira virtual, você tem hoje 8 mil dólares, mas amanhã pode ter 2 mil dólares, como já aconteceu, por uma razão que ninguém sabe. Então o que nós precisamos ter é a garantia de que o consumidor não vai ser lesado, que o investidor não vai ser lesado. Quando o deputado Áureo fala que você vai lá, compra um carro e não recebe, você tem forma de penalizar a concessionária, a pessoa jurídica, a pessoa física. Você vai com a polícia atrás. Aqui não vai. Porque o que aconteceu, eu volto a citar o exemplo de Brasília, investidores investiram dinheiro, quando quiseram sacar, não conseguiram sacar, enquanto a empresa, os empresários, né? Os empresários estavam andando de carros importados, viajando em iate, de jatinho para lá e para cá. Isso estimula as pessoas a terem a felicidade, né? O prazer, então colocaram o dinheiro ali e de uma hora para outra perderam tudo. E não tem aonde cobrar. Se não botarem a mão neles, não sabe como é que vai fazer. Então é essa a preocupação que nós temos. Acho que é novo, nós não podemos deixar passar, precisamos estar atentos, os órgãos precisam estar de lupa em cima, que é uma realidade, é verdade, é uma realidade. Não é uma tendência a retroagir, só avançar. Dizem que só se desligar a internet que acaba com tudo, né? Que não tem outra forma, não é isso, Fernando? Sim, mas e se desligar? E aonde estão esses computadores? Né? Essa é a grande questão. Se eu puder agregar, na questão das garantias, essa preocupação, a gente poderíamos quebrar em 3 garantias, digamos assim. Primeiro, a garantia de usabilidade ou da tecnologia. Essa preocupação, se eu tenho hoje um Bitcoin, o que me garante que amanhã eu vou ter um Bitcoin?
Aí é uma questão de tecnologia e se ela funciona ou não. E o Bitcoin, que é a principal, que já está funcionando há quase 9 anos, sim, a tecnologia funciona e é preciso saber usar. Esse, inclusive, quando as pessoas, foi o meu grande objetivo escrevendo e estudando, é para instruir as pessoas a saber usar. Então, sabendo os riscos de uso, guardar a senha com segurança, você sabe que se hoje você tem um Bitcoin, amanhã você tem um Bitcoin. E ao contrário do papel moeda que se rasgar foi embora, com o Bitcoin é possível fazer backups das senhas, então é possível mitigar esse risco. A outra garantia, que é o risco de preço, essa infelizmente não tem como garantir o poder de compra no mercado. É o mercado que vai decidir se hoje o Bitcoin está valendo X, se amanhã vai valer 20% mais ou 30% mais. Infelizmente ainda é muito volátil. Como é algo ainda muito novo, o mundo inteiro está aprendendo a precificar isso. Então essa garantia, infelizmente, ninguém vai conseguir dar no mundo inteiro, não é apenas no Brasil essa preocupação. E, por fim, a garantia que eu digo de exchanges ou de empresas que lidam com criptomoedas, com essas plataformas que existem no Brasil e lá fora, elas são empresas estabelecidas, não são empresas fora da lei, são empresas com CNPJ, com sede física, e que se elas lesarem os consumidores, elas podem ser acionadas na justiça. E por isso é importante a gente separar o que são plataformas que facilitam a negociação de criptomoedas e o que são outros esquemas de pirâmide, que são vento digital, que são empresas centralizadas que claramente oferecem retornos descabidos, sem nenhuma garantia nem nada, e aí é realmente um caso de polícia, e é coisa distinta, e é por isso que a informação é essencial. Instruir o consumidor, instruir a Dona Maria que está nos assistindo, é fundamental para que senão não acabe comprando gato por lebre. Gabriel Carvalho, eu tenho aqui vários comentários, o pessoal nas redes sociais, de maneira geral, está absolutamente contra a regulamentação do Bitcoin. Inclusive, o Israel Finardi, ele se diz um entusiasta do tema Bitcoin, ele é do Rio Grande do Sul, ele é do Rio do Sul, perdão, Santa Catarina. Ele diz o seguinte: se o motivo para a regulamentação for a desculpa de que usam o Bitcoin para lavar dinheiro, ele não vai nem assistir. Eu espero, Israel, que você esteja assistindo ao nosso programa, acho que a nossa discussão está indo um pouquinho além disso. E aí, Gabriel, eu gostaria de ouvir em relação a esse ponto da questão da criminalidade que se diz que pode estar por trás disso tudo. Que medida o Bitcoin pode facilitar, por exemplo, a lavagem de dinheiro? Porque as operações, elas são rastreáveis, mas elas não são identificáveis, não é isso? Eu não sei quem está por trás, quem é o CPF, a pessoa que está por trás daquilo, quando ela compra e transaciona um Bitcoin. E toda vez que se fala em operações que não são conhecidas, isso chama atenção para lavagem de dinheiro, para financiamento do narcotráfico, para financiamento, inclusive, do terrorismo internacional. Né? O terrorismo internacional se vale muito desse tipo de transação que não é muito identificada. No Ministério da Justiça, o que tem sido pensado em relação a isso? Olha, esses pontos são muito importantes e são várias questões colocadas no bojo daquilo que você citou, Maristela. Primeiro, acho que vale a pena um comentário aqui sobre o que significa regulamentar. Talvez não se está tendo a visão correta do que isso signifique. Regulamentar significa estabelecer alguns critérios, algumas regras para o exercício de uma atividade econômica com um objetivo principal: a garantia do interesse público, a garantia do bem da sociedade. Isso é atividade regulamentar. Então é olhar o mercado e estabelecer normas, diretrizes para que uma atividade econômica seja prestada da forma correta. Então, eu quero reiterar aqui que, sim, é preciso regulamentar e muitos países já o fizeram. Estados Unidos e uma série de outros que nós poderíamos dizer aqui. O problema é em que medida regulamentar e que tipo de intervenção o Estado vai querer fazer. E aqui eu faço minhas as palavras do deputado Áureo, tanto hoje como na última audiência pública que nós tivemos. A intenção é dar algumas diretrizes para que esse mercado seja seguro. Então eu quero deixar muito claro aqui que nem eu, nem a defesa do consumidor somos contra o Bitcoin ou a criptomoeda ou a moeda virtual, de maneira alguma. E nós acreditamos sim que existe aqui um aspecto importante de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico, e os cidadãos brasileiros devem sim ter acesso a esse tipo de ativo e fazê-lo como quiserem. A intenção é que o Estado brasileiro possa dispor de instrumentos para que esse mercado seja seguro
para o cidadão que nos acompanha e que faz a sua intervenção. Sobre isso, eu quero dizer também que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu, e ele é do ano de 1990 e veio por um mandato da própria Constituição Federal, a Política Nacional das Relações de Consumo. Sendo ou não relação de consumo, são alguns princípios que podem ser utilizados em todas as outras relações. Um dos critérios da Política Nacional das Relações de Consumo é a atuação do Estado para garantir equilíbrio no mercado, harmonização dos interesses diversos, então, de quem está explorando a atividade econômica e do cidadão consumidor, e também garantir o desenvolvimento econômico e tecnológico com base na boa-fé e na transparência em todo tipo de relação jurídica. E aqui acho que o ponto central é aquele que citou o professor e que você também citou. O ponto central aqui é informação. Informação. Por quê? Você disse corretamente, quem assume o risco é o investidor, neste ou em outro modelo. A questão é, a informação é a arma mais poderosa que o cidadão tem, que o consumidor tem, que o investidor tem, para tomar a sua escolha de consumir ou não, de investir ou não, de entrar em certo negócio ou não. Quando ele tem informação clara, precisa, correta, de uma forma que ele possa entender, esse é um instrumento de maior empoderamento que ele dispõe para tomar as suas decisões, especialmente quando nós temos dinheiro envolvido, um dinheiro tão precioso para os brasileiros hoje. Em relação a essa parte criminal, Gabriel, o que o Ministério da Justiça tem discutido em relação a isso? Olha, assim como dito, inclusive pela CVM nos últimos dias, no seu comentário, isso já foi dito também por outras autoridades, inclusive pelo Ministério Público Federal, existe sim um risco, e foi muito bem lembrado pelo deputado Alexandre Vale, existe um risco de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. A ponderação que eu faço aqui, como existe também o risco de pirâmide financeira, como existe o risco de falta de liquidez, a ponderação que eu faço aqui é que não é o Bitcoin que leva à lavagem de dinheiro ou à evasão de divisas. Então, o importante é a gente poder ter um ambiente para combater esse tipo de crime com ou sem o Bitcoin. Deputado Áureo, o Gabriel disse, não é o Bitcoin que faz a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, né? Mas vindo aqui para uma coisa que é muito próximo do dia a dia, agora do noticiário brasileiro já há 3 ou 4 anos, que é a Lava Jato. Uma das grandes formas de sucesso da Lava Jato foram os contatos que ela conseguiu fazer com organizações internacionais, inclusive com bancos estrangeiros, e a partir daí se conseguiu fazer uma coisa que não se conseguia antes no Brasil, que era rastrear recursos que inclusive foram para paraísos fiscais e tal. Uma situação desses recursos saírem do Brasil por meio de Bitcoin, por exemplo, esse tipo de operação fica inviabilizada? Primeiro eu quero aqui esclarecer uma dúvida que você deixou bem clara ali, quando as pessoas falam em regulamentação. Voltar nesse tema que eu acho que é o tema principal, né, no nosso projeto. A regulamentação, ela facilita a vida de quem quer usar criptomoeda no Brasil. Para ele não ser surpreendido depois de estar trabalhando com a criptomoeda e aí vem uma surpresa de editar pelo Banco Central, ou editar pela Receita e atrapalhar toda... Mudar a regra do jogo. Mudar a regra do jogo quando o jogo está no meio. Então isso tem que ser claro, a gente quer deixar aqui uma tranquilidade para quem utiliza a criptomoeda. Segundo, o Bitcoin ou qualquer criptomoeda, a gente tem que ter uma preocupação clara nessa questão do terrorismo, que essa é uma preocupação mundial. Todos os países que estão trabalhando com a questão da criptomoeda têm preocupação com o terrorismo. No Brasil já aconteceu, as pessoas sequestram dados do seu computador e ele te cobra o sequestro via Bitcoin. Houve o sequestro de uma moça no Santa Catarina e a cobrança foi feita em Bitcoin. Mais do que isso, as pessoas estão utilizando hoje, os hackers estão utilizando o seu computador para minerar. Eles utilizam da sua energia elétrica para processar ali um sistema de mineração, que é o sistema de validar os bitcoins através da sua energia elétrica. Então, problemas tem diversos. Essa regulamentação, ela começa a arrumar a casa. A gente tem que ter isso no Brasil, claro. A questão da Lava Jato, você imagina o seguinte: se você tem aqui no Brasil e você tem uma carteira digital, que você vai lá e baixa no seu telefone uma carteira digital
coloca na sua carteira digital e começa a inserir Bitcoin nela. Você vai numa corretora e começa a comprar Bitcoin. Essa corretora não tem nenhuma regulamentação. Você pode comprar quanto você quiser de Bitcoin e vai inserindo nessa carteira. Eu vou em outro país e saco através do que eu tenho nessa carteira em dólar, ou em euro, ou na moeda corrente do país. Então você tem facilidade de fazer lavagem de dinheiro, evasão de divisa, porque você não tem nenhuma regulamentação brasileira de controle das corretoras. Ou se essa corretora está apta a te vender o Bitcoin. Isso tem que estar claro no Brasil. A gente não quer taxar, isso tem que estar muito claro, eu estou deixando isso muito claro em todas as nossas audiências. Nós não queremos taxar quem compra Bitcoin. Não é esse o incentivo, não é esse o objetivo do projeto. Mas sim é falar assim, essa corretora que você está comprando Bitcoin, ela está autorizada a te vender Bitcoin. Isso tem que estar claro. Você pode comprar Bitcoin, que você pode ter Bitcoin no Brasil. Você pode pagar em Bitcoin. Eu quero que você, quando você chega na Argentina, um país aqui ao lado, você vai no restaurante e você paga em Bitcoin o seu jantar. Deputado, tem uma pergunta aqui do Manuel Vitor, de Blumenau, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: existem implicações legais de comprar Bitcoin no mercado brasileiro em reais e sacar as moedas em caixas eletrônicos no exterior em dólares? Não, nenhuma. Hoje nenhuma, porque a gente não tem nenhuma regulamentação. Mas isso é uma operação de câmbio. Hoje você está fazendo não uma operação... Não é uma operação de câmbio? Você assemelha uma operação de câmbio? O país não reconhece como moeda. Mas aí não é regulado pelo Banco Central. Mas aqui, hoje você não tem nada. Hoje o Bitcoin, só a Receita Federal, que ela não pode falar, ela não poderia nunca colocar no seu imposto de renda quantos Bitcoin tem, porque ela não reconhece. Aqui, o Brasil não reconhece. Está cobrando ganho de capital em cima de valorização de Bitcoin. Ela não pode reconhecer como nada, porque ela não reconhece que aquilo é um ativo, ela não reconhece que é uma moeda, ela não reconhece que é um bem. Você não pode taxar, você não pode cobrar, você não pode fazer nada. E esse também não é o objetivo. A gente tem que dar clareza a quem quer trabalhar com criptomoedas. O real, a gente tem que ser bem claro, o real logo vai ser uma criptomoeda. É muito caro você emitir uma nota. Por que o Bitcoin no Japão é um grande sucesso? A facilidade... Foi regulamentado em abril, não é isso, no Japão? Mas a facilidade do japonês utilizar a moeda digital. Mas é interessante que, a menos que eu esteja enganado, o japonês, ele prefere usar papel moeda a usar cartão de crédito. Eu li que 70% das transações... Ele prefere usar moeda digital... Não, hoje ele está usando moeda digital, mas o japonês, ele tem uma tradição maior de usar mais papel moeda do que cartão de crédito, não é isso? Eu li isso, me chamou a atenção isso. No caso japonês eu não sei, mas algumas, nos países nórdicos, Suécia, Noruega, aí o uso de papel moeda é muito baixo. Chega a limite como 90% das transações são feitas da forma eletrônica ou com o uso de cartões de crédito. Estela, só fazer uma complementação, que eu acho importante na fala do Gabriel e do deputado Áureo, é que em momento algum, tanto no projeto de lei quanto na comissão, nós estamos falando em proibição. Nem taxação. Dizer que, olha, nós não queremos isso no Brasil. Não é isso. Mas nós queremos efetivamente dar a garantia de quem usa. Essa é o papel da comissão e é isso que por isso a gente vem debatendo tanto. Nós não estamos falando em momento algum em proibir. E uma coisa tem que ficar clara também, que o projeto não trata só de Bitcoin. Trata de arranjo de pagamentos. Trata de milhagens. É amplo o projeto para não ficar restrito só que o projeto foi criado para trabalhar com Bitcoin. Não. Foi para dar garantia nesse mercado, que é um mercado em evolução. E todas as reuniões que praticadas na comissão especial foi muito clara. O entendimento que está caminhando com nobres pares lá é de a gente ter uma regulamentação libertária, que eu acho que vai ser um grande avanço para o mercado brasileiro. Eu acho que vai atrair investimentos, vai atrair a criação de startups, vai ter um olhar mundial para o Brasil para aqui ser um país referência na questão da regulamentação de avanço. Não pode a Argentina estar na frente do Brasil. Você chegar na Argentina, ter facilidade de jantar na Argentina, de pagar o seu jantar em Bitcoin, a gente está aqui pedalando ainda para utilizar uma criptomoeda no mercado brasileiro, que é muito mais
aquecido, com maior facilidade de acesso. Então, Fernando Risch, nosso tempo está praticamente esgotado, mas foi falada uma palavra aqui que eu não gostaria de deixar o nosso telespectador sem saber o mínimo. O que é minerar um Bitcoin? Essa é a palavra difícil de explicar. Mas vou resumir em uma frase apenas e depois eu quero entrar na regulação porque acho que é importante também esclarecer alguns pontos. Mineração é o nome dado ao processo de validação, registro e incentivo à segurança do sistema. Validação, registro das transações, incentivo à segurança do sistema. Todas essas tarefas que se denomina mineração. E é mineração porque quem faz essas tarefas, quem executa, é recompensado com os bitcoins que são criados do nada. Assim que funciona a mineração. Mineração é igual à segurança do sistema, é importante frisar isso. Mas só quem tem computadores de grande porte hoje em dia consegue fazer isso, não é isso? Hoje em dia, sim, já é uma indústria especializada. Precisa um maquinário intensivo, requer muito processamento, força computacional, energia elétrica, então não é qualquer computador que pode minerar bitcoins, por exemplo. Sobre a regulação, acho que é importante frisar, porque a gente pode ter regulação positiva e regulação negativa. Quando a regulação traz clareza das regras, inclusive das regras já existentes, se aplicam ou não, que é o caso brasileiro, no Brasil a gente não tem carência de regras, tem excesso de regras. Mas a gente não sabe, as empresas que estão lidando nesse mercado, às vezes não sabem essa regra se aplica ou não se aplica. Nesse sentido, a regulamentação pode ser benéfica porque traz clareza, reduz a incerteza para quem está empreendendo, as empresas que estão lidando, as corretoras, as exchanges e segurança também para o consumidor que lida com essas empresas. Nesse sentido, pode ser muito benéfica sim, e acho que foi a abordagem principal na Suíça, no Japão, esclarecer esses pontos, trazer clareza e não buscar restringir. E aí que eu acho que a regulação pode ser negativa se ela restringe o mercado, se ela impõe regras muito restritivas, se impõe custos talvez desnecessários, aí ela pode acabar impedindo o mercado de florescer e acho que é isso que a gente tem que evitar a todo custo, ou quanto for possível. Então preciso distinguir regulação positiva e negativa. Senhores, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu sei que a gente não chegou nem perto de esclarecer tudo que se pode falar sobre moedas virtuais, Bitcoin. Eu imagino que o projeto, eu tenho certeza, o projeto do deputado Áureo ainda vai ser bastante discutido aqui na casa. Deputado, o seu projeto ele vai a plenário, ele é conclusivo nas comissões? Como é que é isso? Vai a plenário. Vai a plenário. Então, quando for a plenário, vamos voltar aqui, já tiver com relatório, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, saber o que a Câmara efetivamente está propondo em relação a isso. Eu quero agradecer Fernando Risch, economista, autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Você está com o seu livro aí? Não estou com ele aqui. Onde é que ele pode ser encontrado? No site do Instituto Mises Brasil, mises.org.br. Ele é gratuito, basta baixá-lo. Se quiser imprimir também e vendê-lo, pode fazê-lo. Bitcoin. E aceita Bitcoin. Aceita Bitcoin. Deputado Alexandre Vale, PR Rio de Janeiro, presidente da Comissão Especial, muito obrigada também por sua participação. Convidar aqui. todos os telespectadores para assistir às nossas audiências na nossa comissão através da internet. São transmitidas ao vivo. Deputado Áureo, Solidariedade do Rio de Janeiro, autor do projeto de lei 2303 de 2015, muitíssimo obrigado também. Quero deixar aberto todos os nossos canais pelas mídias sociais para as sugestões, né, de pauta para audiência pública, de convidados para ser, ainda estamos em pleno debate, pode ser ali colocado algum convidado, alguém que escreveu algum livro, algum artigo, para que a gente possa esclarecer e ampliar esse debate na nossa comissão especial. Já tem algum fórum na democracia sobre isso, sabe, deputado? Não sei. Não sabe ainda, né? Gabriel Carvalho, coordenador-geral da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, muitíssimo obrigado também por sua presença. Muito obrigado, Maristela. Obrigado ao convite da TV Câmara, que presta um serviço muito relevante à sociedade. Agradeço ao deputado Áureo, ao deputado Alexandre, ao Fernando e, sobretudo, ao nosso telespectador que nos acompanhou, e deixo a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que está trabalhando incansavelmente pelo bem dos consumidores brasileiros, à disposição. Você de casa que nos acompanhou, eu perguntei para o deputado Áureo se já ouviu algum fórum, não é democracia, eu não sei dizer também se há, mas eu sugiro que você dê uma entrada lá, é democracia.leg.br, é um espaço de debate absolutamente democrático aqui da Câmara. Se porventura não tiver um fórum aberto, você pode propor a abertura de um fórum para discutir esse assunto. Com certeza o deputado Áureo
Tenho certeza que ele vai aceitar um convite para participar de discussões lá, né? Esse é o tema, moeda virtual é um tema, vamos dizer assim, do século XXI, tema moderno, então nada melhor do que discutir num site democrático e aberto também. Muitíssimo obrigado por sua participação, por sua audiência. Na próxima semana, o Expressão Nacional vai falar de fake news. Como as notícias falsas, as notícias criminosas estão cada vez mais comuns no meio político, já ameaçam a qualidade do debate democrático. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá.